com esse tempo aí, a cama tinha vários braços, né? E Parecia um povo. parecia um povo, é verdade. Mas, com certeza, o que motivou cada um de vocês a estar aqui, o que me motiva a estar aqui é o Senhor, né? Nosso desejo de ouvir a Ele, de cultuar a Ele, né? Porque às vezes a gente fica focado em ir ao culto para receber uma palavra, ou para ouvir algo da parte do Senhor, mas eu creio que a principal, o que tem de mais precioso de nós virmos aqui, é nós prestarmos o nosso culto a Deus. É nós entregarmos a Ele a nossa vida mais uma vez, nossos louvores, através de nossos louvores, nossas orações, poder estar uns com os outros, nos ver, né? Isso que é o mais precioso. E claro, a palavra do Senhor ela é insubstituível e Ele sempre vai nos falar. Sempre que nós nos reunirmos, o Senhor vai falar conosco. Jesus prometeu que onde estivessem 2 ou 3 no meio, reunidos o seu nome, no meio deles, o Senhor, Ele estaria. E onde Ele está, a unção, a poder, a cura, a liberdade, a libertação, a vida, a palavra, enfim, Jesus é completo e Ele faz a obra completa em nós. Amém? Amém. Então, nessa manhã, a gente também vai ver uma porção da palavra para ouvir o que o Senhor quer falar conosco. Eu gostaria de continuar hoje um pouquinho a nossa caminhada por Daniel, o livro de Daniel, e nós chegamos no capítulo 4. E o capítulo 4, ele conta outro sonho que Nabucodonosor teve, e são 37 versículos, se não me falha a memória, a gente não vai ler todos eles, depois a gente vai ver algumas porções para dar base naquilo que eu vou falar. Mas é interessante ver que, assim como no capítulo 2, Nabucodonosor teve um sonho. Ele chamou os seus sábios, os seus astrólogos, os seus videntes, aqueles que tinham poder para revelar sonhos, e eles não foram capazes de interpretar o sonho que o rei teve. E ele chama Daniel, e Daniel mais uma vez recebe do Senhor a interpretação desse sonho. E foi um sonho terrível, muito, muito pesado mesmo. Nabucodonosor, ele começa o capítulo 4, ele vai dizendo ali que vai contar as maravilhas que Deus tem feito na vida dele, e aí quando ele começa a contar, ele começa assim: estava eu no meu palácio, vivendo tranquilamente. E aí ele começa a contar o sonho que ele teve. Ele vê no sonho uma árvore, que está uma grande árvore que foi plantada no meio da terra, e essa árvore começa a crescer. Ela chega até o céu, ela se estende pela terra e de qualquer lugar da terra ela podia ser vista. Era uma árvore onde era muito frondosa, onde as aves faziam ninhos nos seus galhos. Diz a palavra que debaixo dela os animais se colocavam na sua sombra. As nações se alimentavam dessa árvore. Era uma árvore muito bonita. Mas o sonho continua e ele vê o que ele chamou de um vigia que desceu do céu e que deu uma ordem. E a ordem foi: cortem essa árvore, espantem os pássaros, espantem os animais que estão debaixo dela, tirem suas folhas, joguem seus frutos fora, cortem a árvore, mas deixem o topo dela com as suas raízes, amarrem esse topo, coloquem ele no meio do pasto, e aí ali na palavra diz que esse vigilante chama a árvore de homem, e eles coloquem esse homem amarrado no meio do pasto ali, ele vai pastar com os animais, com os bois, ele vai comer pasto, e ele vai ficar ali durante 7 anos. 7 anos vão se passar até que ele reconheça que os céus reinam. Foi o sonho que Nabucodonosor teve. E ele ficou espantado, muito agitado com aquilo, e ele chama Daniel. E Daniel ele traz a interpretação desse sonho para o rei, e nós vamos ver isso daqui a pouco, qual foi a interpretação.
E assim como eu tenho tentado fazer, nós vemos no livro, aqui na palavra de Daniel, em todos esses capítulos que a gente já viu, nós vemos uma aplicação, nós vemos o que aconteceu lá na época do Império Babilônico, com Daniel, com seus amigos, com o rei, e o livro vai contando outras histórias que nós ainda vamos ver. Nós vemos uma aplicação, nós conseguimos puxar uma aplicação prática para a nossa vida pessoal hoje, e nós vemos também uma palavra profética para os dias que eles estão por vir, e também os dias que nós já estamos vivendo, né? E hoje eu vou dividir essa palavra em duas partes, e numa próxima oportunidade eu quero falar sobre isso, sobre a aplicação prática que ela tem sobre a nossa vida, mas hoje eu quero olhar um pouquinho mais para aquilo que a palavra está nos dizendo dos dias que estão por vir. E nós sabemos bem, né, irmãos, que nós estamos vivendo em dias onde, assim como na época do rei Nabucodonosor, ele se achava acima de todas as autoridades, ele se via acima de Deus, ele não reconhecia, num primeiro momento, Deus, como o único Deus. E nós vamos ver interessante que agora no capítulo 4, chega no final, e ele rende a vida dele, e ele reconhece o senhorio do Senhor, ele reconhece que os céus reinam, como foi a palavra do anjo que tinha vindo para decretar que aquela árvore seria cortada. Então nós vemos que muitas vezes o homem, nos dias que nós estamos vivendo, ele chega ao ponto de ficar questionando Deus. E eu creio que eu e tu já fizemos isso muito, né? Algumas semanas atrás eu contei aqui a experiência que eu tive, que eu fiquei questionando Deus. E nós vemos que toda a maneira de viver dos homens, da humanidade, eu falo de uma maneira geral hoje, tá? Ela não reconhece Deus como Deus. Quando a gente começa a olhar os noticiários, os programas que estão sendo, disseminados por todas as partes, por todos os meios de comunicação, por todos os tipos de comunicação que existe hoje, que não se fica só mais na TV, né? A gente vê que, de uma maneira geral, a humanidade, ela não está nem aí para Deus. Pelo contrário, está se substituindo Deus por tantas outras coisas. Eu vi uma coisa que me causou assim, um impacto essa semana. Eu vi uma denúncia de um padre. Foi numa rede social aí, acho que foi no Face que eu vi. Ele fazendo uma denúncia a respeito de uma escola, que ele não deu o nome, onde estava sendo feita uma palestra para crianças de 10, 12 anos em diante, e uma psicóloga estava falando ali para as crianças a respeito de algo chamado poliamor. O poliamor não é uma modalidade do amor que não é só vivida entre duas pessoas, mas é entre mais pessoas. Pode ser 3, 4, mais pessoas. E aí ele conta, ele faz a denúncia, né, dizendo que isso está sendo ensinado na escola, era uma escola particular até. Está sendo ensinado na escola, o poliamor. Vai contra tudo que nós encontramos na Bíblia, que Deus fala sobre o relacionamento. Primeiro, que é o relacionamento que Deus estabeleceu entre homem e mulher. Então hoje tem toda essa deturpação nesse sentido. Aí agora eles estão trazendo para a nossa cultura, ou de volta isso nunca teve aqui no Brasil, a questão do poligamismo, a poligamia, né? Onde um homem pode ter mais de uma mulher, uma mulher pode ter mais de um homem, né? Dentro de um relacionamento. Então está se introduzindo coisas que são verdadeiras bestialidades, são coisas vindas do quinto dos infernos, e está se introduzindo nas escolas, está se introduzindo através do meio de comunicação, e tudo tem o objetivo de entrar. No primeiro momento pode até trazer um certo espanto, mas daqui a pouco se torna uma coisa normal, né? Então o nosso mundo ele se tornou como essa árvore que Nabucodonosor viu no sonho dele, uma árvore gigantesca, né? Que fala a respeito de governo mesmo, do governo do homem, não do governo de Deus. Fala do governo do homem. Nós vemos
nos dias que nós estamos vivendo, acontecendo algumas coisas nos últimos anos, né? A gente vem percebendo coisas bem pontuais acontecendo. Nós vemos nações se unindo. Um exemplo disso é a União Europeia, né? Se fortalecendo, virando um grande bloco político, econômico, se tornando uma grande potência, cada vez mais forte, né? Nós vemos uma coisa que chama também bastante atenção: empresas se unindo, né? Antigamente existia três empresas montadoras de carro famosas, né? Hoje existem mais, e nós vemos essas tantas começando a se unir, um dos segmentos, né? Essas empresas se unindo. Então nós vemos lá um carro da Jeep usando um motor da Fiat, ou vice-versa. Por quê? Porque empresas se uniram, estão se tornando grandes conglomerados de empresas, se tornando potências no mundo, potências mundiais, né? E nós vemos no meio disso tudo surgindo um grande, imenso império, como foi nos dias de Nabucodonosor, que o grande império na época era o Império Babilônico, no qual ele era o grande senhor, o grande rei, e nós vemos isso se tornando muito claro diante dos nossos olhos nos dias que nós estamos vivendo. Então, outra coisa que se percebe acontecendo e se fortalecendo cada vez mais, grandes organizações tomando lugar de destaque nas mídias e na vida das pessoas. A gente lembra da ONU, da OTAN, e agora, recentemente, a gente ouviu muito e ainda escuta muito falar de uma tal de OMS. Vocês lembram dela? Onde um homem, que nem médico ele conseguiu parar o mundo inteiro e dizer para o mundo inteiro como tinha que agir diante de uma doença. Uma organização fez com que o mundo mudasse, né? Então nós vemos tudo isso acontecer diante dos nossos olhos, irmãos. Algo muito grande está acontecendo e algo muito maior ainda está por vir. E isso tudo está acontecendo diante dos nossos olhos, a gente está percebendo essas coisas acontecendo na nossa geração, e fica muito claro que todo esse processo que está acontecendo está se encaminhando para os últimos 7 anos que a Bíblia fala de grande tribulação, de um governo, um império se levantando de uma maneira mundial, onde um homem vai ser o grande senhor, né, o anticristo, onde vai subjugar toda a nação, toda a população mundial. E nós vemos tudo isso acontecer diante dos nossos olhos, e as coisas que acontecem hoje, que nós vemos diariamente acontecendo, estão convergindo de uma maneira muito rápida para isso. É como se o processo tivesse acelerado. Está escrito na Bíblia muito claro do que as coisas que vão vir, mas nos últimos tempos agora, e a gente pode até dizer nos últimos 2 anos, as coisas parecem que aceleraram de uma maneira como nunca tinham acelerado antes. E isso está levando para um fim. Está levando para dentro de um tempo, que vai ser um tempo difícil, mas que logo depois desse tempo, nós vamos receber a grande promessa, a bendita esperança da volta do Senhor, para daí sim Ele reinar sobre essa terra e colocar o governo dele bem estabelecido nessa terra. Um governo de paz, um governo de justiça, né? Hoje a gente olha ao nosso redor e se vê tanta injustiça que revolta a gente, né? É muita injustiça. Aqueles que deviam fazer a justiça são os piores, os que mais fazem injustiça. E a gente vê isso tudo acontecendo diante dos nossos olhos. E nós, olhando agora, nós vamos entrar em uns versículos aqui de Daniel 4, nós vamos perceber a semelhança do que aconteceu naqueles dias com o tempo que nós estamos vivendo e o tempo que está por vir. E como vai terminar tudo isso. Tá? Vamos ver o versículo 24. Eu dei uma prévia assim da visão, então vamos ver agora algumas coisas. Bom, a primeira coisa que a gente vai perceber é que, logicamente, a visão
a visão que Nabucodonosor teve durante o sonho dele foi a respeito dele mesmo, num primeiro momento. E tanto é que quando ele conta a visão, o sonho para Daniel, Daniel fica tão impactado que no primeiro momento ele não consegue nem responder. Daí o rei diz para ele: Daniel, fica tranquilo, tu pode dizer o que tem que dizer, fica tranquilo. E aí Daniel diz assim para ele: quisera eu que tudo isso que tu me falou acontecesse com os teus inimigos, mas na verdade, rei, esse sonho está falando a respeito de ti e do teu império. E no versículo 24, ele começa a revelar esse sonho. Ele primeiro fala da queda da árvore um pouco antes disso, dizendo que o rei ia perder o governo. E aí no 24 diz assim: esta é a interpretação ao rei, e este é o decreto que o Altíssimo emitiu contra o rei, meu senhor. Tu serás expulso do meio dos homens, e viverás como os animais selvagens, comerás capim como os bois, e te molharás como o orvalho do céu. Passarão 7 tempos, até que admitas que o Altíssimo domina sobre os reinos dos homens, e os dá a quem quer. A ordem para deixar o toco da árvore com as raízes significa que o teu reino te será devolvido quando reconheceres que os céus dominam, ou que os céus reinam. Bom, Daniel ele fala para o rei: olha, tu vai perder teu reino, teu reinado. Tu vai ser colocado no meio dos animais, tu vai comer com eles, tu vai pastar com eles. Sobre ti vão se passar 7 anos, e depois desses 7 anos vai ser devolvido o reino nas tuas mãos. E interessante que acontece é que logo em seguida, no versículo 27, diz assim, Daniel traz uma palavra para o rei, diz assim: portanto, ó rei, aceita o meu conselho, desfaze os teus pecados pela justiça e os teus atos de iniquidade, usando de misericórdia para com os pobres, talvez se prolongue a tua tranquilidade. É como se Deus, através de Daniel, e eu acredito que foi isso que aconteceu, estivesse dando uma oportunidade para o rei se arrepender. Porque o que estava determinado, o que o Senhor tinha visto no coração de Nabucodonosor? Foi o orgulho, arrogância, soberba. Ele ainda estava se achando, apesar de tudo que ele já tinha visto acontecer, ele ainda se achava acima de Deus. E Deus viu isso, e uma ordem foi dada. Mas baseado nessa palavra de Daniel, nesse conselho que ele deu, se entende que o rei teve uma oportunidade de dar uma resposta diferente da que ele deu. E eu entendo que simboliza o tempo de graça que nós estamos vivendo hoje também. Nós temos vivido em tempos onde a palavra do Senhor tem vindo muito clara sobre toda a humanidade. Assim como nós temos visto grandes coisas acontecerem no sentido de tudo se organizar para o fim, nós também vemos o Evangelho sendo pregado, como nunca foi pregado antes, né? Uma abrangência que nunca teve antes. Isso está acontecendo também. Estamos vivendo um tempo de graça, estamos vivendo um período onde os pecados devem ser deixados diante da cruz, e ali nós recebemos a justiça de Deus. É pela cruz que nós somos aceitos. E Daniel, ele estava aconselhando o rei para que ele tivesse essa atitude, se arrependesse diante do Deus eterno, e talvez, como ele diz ali, ele não precisasse passar por todas essas coisas. Então o que o rei estava recebendo era uma chance, a gente poderia chamar talvez de um prazo, para que ele pudesse responder ao que o Senhor estava falando e querendo fazer com ele. E assim como nos dias de Nabucodonosor, o prazo correu, e nós vamos ver agora que terminou. Os dias que nós estamos vivendo é como se fosse um relógio andando, tic-tac, tic-tac, e esse prazo está indo, está se encerrando, está chegando ao fim. O tempo, que é chamado de tempo de graça, da graça, então, ele está terminando, está chegando ao fim. Isso é muito claro, é muito óbvio, é só a gente olhar ao nosso redor tudo que está acontecendo, mas ainda tem tempo.
Ainda há tempo para arrependimento, para entregar sua vida, para deixar que o Senhor reine, né? Para deixar que os céus reinem sobre a nossa vida. E nós, como igreja, temos o chamado, assim como Daniel tinha o chamado no tempo dele, e ele tinha a palavra revelada nele, por isso que ele também representa a igreja nesses dias que tem a palavra revelada nas suas mãos. Nós, como igreja, temos hoje um tempinho ainda para pregar o verdadeiro evangelho e levar mais pessoas a crer no Senhor Jesus, a lançar a semente. Elas vão ter que responder, assim como Nabucodonosor teve que responder, mas a nossa parte é, assim como Daniel fez, escuta meu conselho, te arrepende dos teus pecados, recebe a justiça, troca teus pecados pela justiça de Deus, ele disse para o rei. Essa é a nossa parte, irmãos. Ir até as pessoas e escuta meu conselho. Talvez tu possa até usar essa situação que aconteceu com Nabucodonosor para levar a pessoa a ver que o tempo está terminando. O rei respondeu, ele deu resposta àquilo que o Senhor estava falando. No versículo 29, nós vemos assim: 12 meses depois, ou seja, um ano, depois que o rei tinha sonhado, que tinha recebido a revelação e que tinha recebido o conselho de Daniel, 12 meses depois ele deu a resposta. Quando o rei estava andando no terraço do palácio real da Babilônia, disse, aqui está a resposta dele: acaso não é esta a grande Babilônia que eu construí como capital do meu reino, com o meu enorme poder e para a glória da minha majestade? Essa foi a resposta de Nabucodonosor, aquilo que Deus estava colocando diante dele. Irmãos, depois, a palavra diz que a palavra ainda estava na boca dele e veio uma ordem do céu. Irmãos, quando o tempo da graça terminar, não vai seguir um período de purgatório, de mais uma oportunidade, de mais uma chance. Quando terminar, as coisas vão acontecer imediatamente, a ordem vai ser dada imediatamente e tudo vai acontecer muito rápido. Nós estamos no finalzinho desse tempo, desse período. Não há mais muito, ao que tudo indica, ao que nós olhamos ao redor e vemos acontecendo. A impressão é que está muito, muito, muito próximo, talvez muito mais próximo do que nós estamos imaginando que venha essa palavra do céu novamente. E ela veio sobre o rei. Então, depois que veio a palavra sobre o rei, depois que veio essa palavra do céu nos dias que nós estamos vivendo, as coisas vão acontecer imediatamente. O prazo de Nabucodonosor expirou, terminou. E o nosso prazo, o prazo dessa era que nós estamos vivendo, está acabando, está chegando ao fim também. No versículo 14, nós vemos a ordem que havia sido dada lá no sonho, que diz que o anjo desceu do céu. Ali ele fala sobre o vigilante que desceu do céu e disse assim: derrubem a árvore e cortem os seus galhos, arranquem as suas folhas, espalhem os seus frutos, fujam os animais de debaixo dela e as aves dos seus galhos. Nós temos uma palavra, vamos ler também o versículo 31. Aqui diz que as palavras, aquelas lá do rei, essa é a grande Babilônia que eu construí, né, como capital do meu império. Essas palavras ainda estavam nos seus lábios quando veio do céu uma voz que disse: é isso que está decretado quanto a você, rei Nabucodonosor. Sua autoridade real lhe foi tirada. Você será expulso do meio dos seus homens, viverá como os animais selvagens, comerá capim como os bois. Passarão 7 tempos até que admita que o Altíssimo domina sobre os reinos dos homens e os dá a quem quer. A sentença sobre Nabucodonosor cumpriu-se imediatamente. Ele foi expulso do meio dos homens e passou a comer capim como os bois.
Seu corpo molhou-se com o orvalho do céu, até que os seus cabelos e pelos cresceram como as penas de uma águia, e as suas unhas como as garras de uma ave. Ou seja, nós vemos ali que o reino dele desabou. Imediatamente depois que o anjo deu a ordem, depois do prazo que ele recebeu, ele caiu. E ele foi literalmente colocado pastado. Eu já ouvi aquela expressão assim, vai pastar. Acho que foi baseado na experiência de Nabucodonosor. Ele literalmente foi colocado a pastar com os bois. A poderosíssima Babilônia dele, de Nabucodonosor, do coração dele, caiu. E ele foi parar lá com os bois pastando. Eu quero mostrar para vocês um texto paralelo agora de Apocalipse 18. Apocalipse 17 e 18 fala da grande Babilônia. E eu entendo que existem algumas interpretações escatológicas. Alguns entendem que se trata de uma cidade ali, que está sendo chamada de Grande Babilônia, em Apocalipse 17 e 18. Eu entendo um pouco diferente. Eu entendo que é um sistema de governo político-religioso, que é a grande meretriz, que é a grande Babilônia, que é o sistema no qual nós já estamos inseridos hoje e que vai culminar dentro de muito pouco tempo num levante mundial de um homem que vai então se denominar o imperador, o rei, o poderoso, o senhorio de todos e vai exigir adoração. Eu entendo que o sistema no qual nós já estamos vivendo, estamos inseridos, está andando e está se preparando para se tornar o grande sistema político-religioso, onde essa grande Babilônia, essa grande meretriz, vai perverter as nações. Então, nesse texto paralelo de Apocalipse 18, 2, interessante que no 18, 1, diz assim: desceu um anjo do céu e disse, assim como nos dias de Nabucodonosor, desceu um anjo do céu e decretou. E no versículo 2 de Apocalipse 18 diz assim: e ele bradou com voz poderosa, caiu a grande Babilônia. Ela se tornou habitação de demônios e antro de todo espírito imundo, antro de toda ave impura e detestável. Lá no final do capítulo 18, já no versículo 18, 20 e diante, nós vemos dizendo que os povos vão lamentar, vão chorar, vão ver aquela cidade destruída, aqueles que tinham enriquecido vão ficar entristecidos, né? Então eu entendo que esse sistema de governo político-religioso, por que eu falo de político-religioso? Porque não vai ser só a questão política, vai ser implantada uma questão religiosa também, tá? Onde não vai ser a igreja de Jesus, tá? A igreja verdadeira de Jesus, mas vai ser, vou chamar aqui de uma igreja do anticristo, então, que vai ser determinado, olha, a adoração tem que ser assim, dessa maneira, a mim. E ali vai ter que ser feito ou morte, assim como nós vimos lá no capítulo 3 de Daniel também. Mas vai chegar um momento que, assim como o período que passou sobre Nabucodonosor foram 7 anos, e traz diretamente o que vai vir no futuro, nos traz a figura dos 7 anos de grande tribulação que virá dentro de muito pouco tempo aí sobre toda a terra, onde vai haver o anticristo reinando, onde vai ter essa religião sendo imposta, onde vai ter um governo impositivo sendo colocado, e nós vimos lá em Daniel dizendo que quase todos vão se dobrar diante desse cara. Quase todos vão se dobrar diante dele. E nós vemos que esse período de 7 anos vai ser um período, se nós olharmos para a figura que nos traz lá do rei Nabucodonosor, vai ser um governo animal, bestial, um governo terrível, um homem que estava sentado no seu palácio tranquilamente, ele foi destituído do seu governo e colocado entre os animais, nos trazendo uma figura de que esses 7 anos que virão sobre a terra serão de um governo bestial, animal, terrível.
Interessante que tudo isso é iniciado e consumado por aquele que a Bíblia chama de o anjo. O anjo desceu do céu lá no Nabucodonosor e determinou. O anjo desceu do céu em Apocalipse e determinou. E nós sabemos que o homem que vai descer do céu e vai colocar fim de tudo, em toda essa bagunça, vai ser Jesus. Então, assim como essa grande tribulação está próxima, o que é a nossa esperança, o que fica de certeza para nós, filhos de Deus, é que muito em breve o Senhor virá e vai instituir o governo dele sobre a terra. Um governo de paz, de justiça, de vida. E nós vamos poder participar de tudo isso. No versículo 23 diz: Tu, ó Rei, viste também uma sentinela, um anjo que descia do céu e dizia: derrubem a árvore. Então, assim como o rei viu esse anjo, essa sentinela descendo do céu, a terra vai ver, todo olho verá o Senhor descendo do céu. E depois desses 7 últimos anos, desse sistema de anticristo, no qual eu entendo que nós já estamos vivendo, não 7 anos, mas no sistema nós estamos vivendo, porque tudo já vem sendo preparado há muito tempo para culminar nesses últimos 7 anos. Então o sistema está aí, e qualquer que se levanta contra ele é chamado de maluco. Qualquer um. Muitos, a grande maioria dos grandes governantes das nações não quer nem saber de Deus. Nem, pelo contrário, proíbem em escolas, proíbem o ser falado sobre o Deus Altíssimo, o Deus de Israel, porque Israel é tão perseguido. Não é porque as nações não gostam de Israel, é porque as nações não gostam de Deus. Não é porque os povos estão irados contra Israel, é porque os povos estão irados contra o Deus de Israel, que é o nosso Deus. É por isso. Então, enquanto que as nações todas se levantam contra Israel, contra o Deus de Israel, às vezes se levanta um maluco. Não é assim? Às vezes se levanta um maluco que vai na contramão disso tudo. E aí é um maluco. Mas isso não vem ao caso, né? Se nós relacionarmos o que aconteceu com a vida de Nabucodonosor, com esse processo que está por vir, nós vamos ver a vinda do anjo, a vinda do sentinela, é Jesus. Lá já estava sendo mostrada uma figura da vinda de Jesus colocar o governo dele aqui na terra. A árvore, o Império Babilônico Mundial da época de Nabucodonosor, se torna o Império Anticristão Mundial dos nossos dias. Esse Império Anticristão Mundial, assim como o Império Babilônico de Nabucodonosor, vai ser cortado. O Império, esse grande último Império Mundial, que vai ser o Império Anticristão, nós vamos ver o nosso Senhor vindo e derrubando essa grande árvore, essa gigantesca árvore, com uma única palavra. E o que quer dizer o tronco? Com as raízes deixadas na terra. No versículo 26 diz assim: a ordem para deixar o toco da árvore com as raízes significa que o teu reino te será devolvido, quando reconheceres que os céus dominam. Interessante que Nabucodonosor ele ficou 7 anos naquela situação terrível, e depois que terminaram aqueles 7 anos, ele foi restituído, ele foi colocado de volta no trono dele. Aqui a figura já nos traz, é interessante que nesse capítulo nós vemos Nabucodonosor, a figura dele representando, indo para o potreiro lá pastar, né? Ele traz a figura da grande tribulação, mas a mesma palavra usa ele agora como figura para mostrar que o toco que ficou na árvore é o remanescente que vai ficar na terra depois de toda essa situação dos 7 anos que vai acontecer. O vigilante Jesus vai descer do céu e como toco, como remanescente, com aqueles que ainda estiverem na terra, juntamente também com a igreja, ele vai estabelecer o governo milenar dele aqui. Mais uma vez, um governo de paz e de justiça.
Então, nós vemos essa figura lá no Antigo Testamento sendo trazida aqui para os nossos dias, nós estamos vendo isso sendo descortinado aos nossos olhos, parece que as coisas já se tornam palpáveis, né? Todo dia tem algo novo mostrando, indicando, direcionando para isso, e eu creio sinceramente que isso vai acontecer muito rápido. Então, na prática, quando o Senhor vier com seu grande poder, com sua glória, Ele vai, com os remanescentes, Ele vai instituir aqui na terra o governo dele. Eu creio que a terra vai ser restaurada, vai ser curada, né? Vai ser purificada, para que o Senhor estabeleça aqui 1000 anos do seu governo de paz e que depois se seguirá também por toda a eternidade. Agora no versículo 34, nós vemos o que aconteceu com Nabucodonosor. Ele diz: ao fim daquele período, eu, Nabucodonosor, levantei os olhos ao céu e percebi que o meu entendimento tinha voltado. Agora olha a atitude dele. Então louvei ao Altíssimo, honrei e glorifiquei aquele que vive para sempre. O seu domínio... Só um pouquinho, vamos de novo. Ao fim daquele período, eu, Nabucodonosor, levantei os olhos ao céu e percebi que o meu entendimento tinha voltado. Então louvei ao Altíssimo, honrei e glorifiquei aquele que vive para sempre. O seu domínio é um domínio eterno, o seu reino dura de geração em geração. Todos os povos da terra são como nada diante dele. Ele age como lhe agrada, com os exércitos dos céus e com os habitantes da terra. Ninguém é capaz de resistir à sua mão, nem de dizer-lhe: o que fizeste? Naquele momento voltou o meu entendimento e eu recuperei a honra, a majestade e a glória do meu reino. Meus conselheiros e nobres me procuraram, meu trono me foi restaurado e minha grandeza veio a ser ainda maior. Eu creio, Senhor, irmãos, que o Senhor está nos falando que a humanidade vai ter essa experiência. A experiência de debaixo agora do governo de Jesus, reconhecer que os céus reinam. Reconhecer que o único que tem todo o poder, toda a autoridade é o nosso Deus. As nações terão essa oportunidade. Tem um versículo em Isaías 45, 23 e 24, que o Senhor diz assim: por mim mesmo eu jurei, a minha boca pronunciou com toda a integridade uma palavra que não será revogada. Qual foi a palavra? É essa: diante de mim todo joelho se dobrará, junto a mim toda língua jurará. Dirão a meu respeito: somente no Senhor estão a justiça e a força, e todos os que me odeiam virão, e todos que o odeiam virão a ele e serão envergonhados. Existe uma palavra da parte do Senhor e que não vai mudar. Diante dele todo joelho vai se dobrar e toda língua vai confessar que somente ele reina, somente ele é o Senhor. Irmãos, esse dia está chegando. Ele está muito próximo. No versículo 37, o rei diz assim: agora eu, Nabucodonosor, louvo, exalto, glorifico o Rei dos céus, porque tudo que ele faz é certo, e todos os seus caminhos são justos, e ele tem poder para humilhar aqueles que vivem com arrogância. Apocalipse 11:15, eu quero terminar com esse versículo. Diz assim: o 7º anjo tocou a sua trombeta, e houve altas vozes no céu que diziam: o reino do mundo se tornou do nosso Senhor e do seu Cristo, e ele reinará para todo o sempre. Amém, irmãos? Essa é a nossa esperança. Essa é a bendita esperança. O reino, como diz aqui, o reino do mundo se tornou do nosso Senhor. Nós sabemos que o reino de Deus já está em nós.
O reino de Deus está em nós, através do Espírito Santo que habita e governa e que vive em nós. Esse reino, ele vai ser estabelecido por Jesus. O reino de Deus vai ser estabelecido por Jesus sobre toda a terra. Vai ser necessário esses 7 anos, no finalzinho do governo desse império anticristão, que está sendo organizado, montado, elaborado há muitos anos, na verdade há milhares de anos. Isso já vem sendo trabalhado, e os dias que nós estamos vivendo é o que está trazendo a luz sobre tudo e que está mostrando tudo. Não sei se vocês já se deram conta, mas o diabo ele não está mais se disfarçando, ele está mostrando a cara dele. Sabe, as coisas, há uns anos atrás, há 20, 30 anos atrás, se falava muito sobre mensagens subliminares. Vocês enxergam mensagens subliminares hoje em dia? Está tudo escancarado. Na verdade, aquilo que era subliminar, que às vezes havia uma interpretação, que alguém tinha uma palavra de Deus, olha, aqui tem uma mensagem subliminar. Não tem mais mensagem subliminar, as coisas estão claras. Estão claras. E nós, os cristãos que temos o conhecimento da palavra de Deus, nós sabemos aonde isso vai dar e como vai terminar. E nós temos uma bendita esperança no Senhor Jesus. Mas enquanto a todos aqueles que não têm esse conhecimento, e por assim então também não têm a nossa esperança, como será que estão os corações deles? Esse governo que vai vir sobre a terra vai ser um governo bestial, animal, terrível. A palavra diz que quase todos vão se dobrar diante dele, quase todos. Como remanescente, o Senhor vai instaurar o governo dele. Nós, como igreja, vamos reinar junto com o Senhor nesse tempo. Hoje, os governos mundiais, eles têm poder, eles têm riqueza, eles têm força, eles têm armas. Isso nada é páreo para o Senhor. Quando o anticristo estiver sentado, querendo ser adorado com toda a sua arrogância, sua altivez, sua infernalidade, com todo o seu desejo de glória, quando ele se levantar para perseguir todos aqueles que não se dobram diante dele, quando chegar lá nos últimos dias, nos últimos passinhos dele, aquele grande homem, aquele homem terrível que todos vão temer, você sabe como ele vai ser destruído? Uma única palavra. Sabe quem vai dar ela? O nosso grande e poderoso Senhor Jesus. Temos que temer uma tribulação tendo nosso Senhor Jesus? Uma palavra. Uma única. Não vai ser uma batalha. Não vai ser uma guerra. Não vai ser tiro, não vai ser espada, não vai ser anjo sangrando de um lado, anjo caído sangrando do outro. Não. Uma palavra. Uma palavra. Vai ser suficiente para que essa grande árvore caia. Amém, irmãos? E isso precisa e deve nos trazer esperança nesses dias. Nós estamos vivendo em dias difíceis. Jesus falou sobre esses dias como dores, início das dores de parto. E vocês sabem que quem já acompanhou as contrações do parto, sabe que elas vão e vêm. As contrações vêm muito forte, daqui a pouco elas dão uma aliviada. Daqui a pouco elas vêm com muita força de novo, elas dão uma aliviada. Daqui a pouco elas vêm com muita força, até se consumar o nascimento do bebê. Os dias que nós estamos vivendo são esses dias. Agora, nós vivemos, no ano passado, até aqui, nós estamos vivendo uma contração. E aparentemente, ela está aliviando. Mas a gente não precisa ser inocente, porque outra virá. Qual vai ser? Não sei. Mas outras contrações ainda virão. Mas ainda não é a grande tribulação. Aquela vai ser terrível. Então, irmãos, a gente está andando aqui
livro de Daniel, e vai ter muitas outras coisas que ainda vai falar, mas eu quero chamar a atenção para uma coisa. Daniel 2 tem toda aquela figura da estátua das nações, e como termina Daniel 2, vocês lembram? A grande pedra sendo liberada e destruindo a estátua. Quem é a grande pedra? Jesus. Amém? Vem aquela imagem dos impérios mundiais, mas quem é o último a dar a última palavra, quem diz assim, não, o governo é meu, é Jesus. No capítulo 3, nós vemos a fornalha. Nós vemos os 3 amigos de Daniel dentro da fornalha, o rei todo arrogante, decidindo que vai matar eles porque não adoraram e se prostraram diante da estátua dele. Lá dentro da fornalha, quem nós encontramos? Junto com aqueles 3 amigos? Jesus. Quem deu a última palavra? Foi ele. O rei teve que se dobrar diante dele ali. O rei volta a ser arrogante, a minha Babilônia, a grande Babilônia que eu construí com a minha força e com o meu poder. Vem uma palavra do céu, derruba o grande rei. De quem é a última palavra? De quem? Jesus. No final de Daniel 4, o rei se pronuncia. E eu quero ler de novo, a gente vai terminar com esse texto. Eu quero ler de novo o que o rei se pronunciou, a maneira que ele se pronunciou. Porque essas palavras, elas mostram o que vai acontecer quando Jesus, o grande império anticristão, estabeleceu o seu governo. O que é que as nações dirão para ele? Ao fim daquele período, eu, Nabucodonosor, levantei os olhos ao céu. As nações vão olhar para o céu. E percebi que o meu entendimento tinha voltado. Então, louvei o Altíssimo, honrei e glorifiquei aquele que vive para sempre. O seu domínio é um domínio eterno, o seu reino dura de geração em geração. Olha só, todos os povos da terra são como nada diante dele. Ele age como lhe agrada, com o exército dos céus e com os habitantes da terra. Ninguém é capaz de resistir à sua mão, nem de dizer o que fizeste. Naquele momento, voltou o meu entendimento e eu recuperei a honra, a majestade e a glória do meu reino. Irmãos, esse dia está muito próximo, onde as nações se dobrarão diante do Senhor e vão dizer para Ele: o Teu é o reino eterno, não existe ninguém como Tu, não existe arma que pode ser levantada contra Ti, não existe governo que pode se levantar contra o Teu governo, porque o Teu governo é eterno, ele dura de geração em geração. Os povos se dobrarão diante dele, toda língua confessará que Ele é o Senhor. Irmãos, nós vamos participar disso tudo. Nós vamos ver isso tudo. Nós vamos estar junto com Jesus, vendo Ele ser glorificado por todas as nações. Por todas as nações. Então vai vir um tempo difícil, vai vir. Mas no meio da fornalha, vocês lembram quem estava com os rapazes, com Sadraque, Mesaque e Abednego, Ananias, Azarias e Misael? Quem estava lá? O Senhor protegendo eles do fogo da fornalha. Amém? Então as dores de parto, a tribulação, seja o que vier, por aquilo que a gente ainda vai ter que passar, nós temos um Deus que coloca a sua mão sobre nós para nos guardar. Até nós participarmos junto daquele grande e glorioso dia, onde todas as nações vão se dobrar diante de Jesus. Gente, eu quero ver tanta gente grandona hoje, altiva, se dobrando diante do único que deve ser adorado, exaltado e engrandecido. Amém? Nós vamos participar disso tudo, nós vamos ver isso tudo. Amém, irmãos? É a bendita esperança, é isso que nos anima, é isso que nos dá esperança no meio dos dias difíceis que nós estamos vivendo e que outros que ainda virão. Nós temos esperança, porque a nossa esperança está em Cristo Jesus. Amém? Amém? Vamos orar?
Senhor, bendito é o teu nome. Te agradecemos por tudo por quem tu é. Senhor, quando olhamos para essa palavra, do que aconteceu com o rei Nabucodonosor, o que isso significa para nós hoje, o que ainda vai vir a acontecer, nós ficamos usando as palavras do rei, maravilhados, Senhor. Porque nós vemos que nada está fora do teu controle. Nada está simplesmente sob o domínio de algumas pessoas, ou de uma turma, ou de uma nação, ou de um conglomerado de nações. Não, Senhor. Tudo está no controle das tuas mãos. E cada etapa está sendo aplicada, desenvolvida no teu tempo, e não no tempo dos homens. Nabucodonosor, ele teve a oportunidade de arrepender, ele não quis. E ele teve que experimentar aquele processo todo de 7 anos sobre a sua vida. Eu te agradeço, Senhor, porque nós temos tempo. Nós ainda estamos no tempo de proclamar essa verdade, proclamar a tua justiça, proclamar o teu reino para todos aqueles que nos servem. Nos ajuda nisso, Senhor. Nos ajuda a fazer isso pessoalmente, nos ajuda a fazer isso através das redes sociais, nos ajuda a fazer isso aqui nos cultos, nos ajuda a fazer no discipulado, nos pequenos grupos. Senhor, nos ajuda a fazer isso lá no Juade, com aquela meninada lá, Senhor, com as crianças, com os adolescentes. Ainda tem tempo para eles. Ainda tem tempo para todos aqueles que hoje talvez estão aflitos, estão com medo. Senhor, essa pandemia, ela trouxe pavor sobre a humanidade, Senhor. Mas nós temos a nossa esperança em Ti. Não são as cercas que nos protegem, não são, Senhor, os governos que nos protegem, não são os medicamentos ou as vacinas que nos dão certeza e confiança. Não, quem nos dá certeza e confiança é Tu, Senhor. E é em Ti que nós nos agarramos, é em Ti que nós esperamos, Senhor. É em Ti que sabemos que no final nós vamos estar seguros, guardados, bem acolhidos, Senhor. E eu oro, Deus, para que nesses dias, no meio de tudo isso que nós estamos vivendo, nunca nos falte a esperança. Porque sabemos que talvez dias mais difíceis virão, mas a nossa esperança está em Ti, Senhor. E eu oro para que Tu nos fortalece a nossa fé, nos enche, Senhor, com a Tua graça, uma porção renovada dela todos os dias, para vivermos mais um dia para a Tua honra e para a Tua glória. Senhor, que a nossa vida dê glória e dê honra a Ti, Senhor. Que aquilo que falamos, fizemos, que a maneira que nós agimos no nosso dia a dia glorifique o Teu nome. Senhor, que a nossa vida encha a terra ou a porção da terra na qual nós vivemos da Tua glória, Senhor. Nós oramos por isso, Senhor. Nós clamamos por isso, Senhor. E sabemos que essa obra só pode ser feita por Ti que está em nós. Então nós rendemos nossa vida no Teu altar e pedimos, Senhor, vive a nossa vida todos os dias. Bendito Tu és, Senhor. Senhor, ainda há tempo. Oramos para que Tu quebrante o coração das pessoas, para que elas, assim como Nabucodonosor, olhem para o céu. Como disse o salmista, é de lá que virá o nosso socorro, é de lá que virá o nosso Redentor, é de lá que virá o nosso Rei, o nosso Salvador. Obrigado por isso, Senhor. Amém.